Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e estou muito feliz de ter você aqui no canal. Seja muito bem-vindo! Se já é nosso velho amigo, seja bem-vindo novamente. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você já sabe que aqui nós encontramos vários vídeos, né? Aulas de língua portuguesa, de literatura, questões do Enem, exercícios corrigidos, dicas de leitura e muita coisa boa. Estamos falando, você já viu a parte 1 lá do vídeo, né? Estamos falando sobre este livro aqui, As Mentiras que os Homens Contam. Já lembramos que é um livro de crônicas, que crônicas são textos narrativos curtos que tematizam o cotidiano. Quando nós estamos lendo essas 40 crônicas, precisamos prestar atenção em quê? O que vai ser mais relevante para o meu entendimento? Aquilo que eu vou ter que prestar atenção, marcar lá no meu livro, colar um post-it e tudo mais. Se eu estou interessado em fazer algum exame que conta com esta publicação. Então vamos lá? Primeiro, quero dizer para vocês que quando o livro começa, em outra edição estava escrito introdução, nesta aqui não está mais. Antes da primeira crônica, a gente tem aqui uma pequena introdução e começa assim: nós nunca mentimos. Olha que informação categórica. Nós nunca mentimos. Quando mentimos, é para o bem de vocês. Verdade. Delícia, né, gente? Já começa aí com uma ironia, um paradoxo fantástico. Se nós não mentimos, como é que às vezes nós mentimos para o bem de vocês, mulheres? E o jogo de palavra entre mentira e verdade é bastante interessante. As crônicas vão se sucedendo, temos 40, né? Você já sabe, e nós vamos prestar atenção aqui. Ponto 1. Humor. Repletos os textos de pressupostos e subentendidos. Pressuposto é aquilo que tem uma marca no texto, você pode identificar fazendo uma referência interessante. O subentendido é aquele que você precisa ler nas entrelinhas, porque não tem lá aquela marca. Quantas vezes a mentira não está fundamentada ou no pressuposto ou no subentendido. Tem um vídeo aqui no canal, tá, gente? De implícitos. A quebra de expectativa. Você vai lendo a crônica, vai lendo a narrativa e vai imaginando, isso vai acontecer. E é o exato contrário. Daí o encantamento do texto. Então, o humor, muitas vezes gerado pela quebra de expectativa, pelos pressupostos e pelos subentendidos. Temos também as variações linguísticas, claro. Lembra que nós falamos no vídeo anterior que a linguagem é uma linguagem informal? Claro, gente, é um relato do cotidiano, é um recorte, é uma cena, é um flash do dia a dia, que pode acontecer com qualquer um. Então, nós temos aqui a variante de registro com marcas de oralidade, aquela linguagem falada. Preste atenção a isso. Identifique essas marcas de oralidade quando você estiver lendo. Verossimilhança. Ah, delícia, né? Verossimilhança interna, externa, você já estudou isso quando estava estudando o texto narrativo. E aí, como a crônica ela vai narrar algo do cotidiano, existe essa conexão com o mundo real, existe essa coerência. Então nós temos aqui um elemento característico da crônica, a verossimilhança, em que se estabelece uma conexão externa, extralinguística com o fato cotidiano, o fato narrado. Temos também a interlocução. Claro, é um diálogo com você, leitor. E você, leitor, muitas vezes se identifica. Ih, já passei por isso. Ah, isso já aconteceu comigo. E é exatamente o propósito do texto que apresenta essa interlocução. Então, a gente vai ter diálogos com o leitor, em que em muitos momentos você, leitor, vai refletir. Será que isso seria a forma mais adequada de resolver essa questão? Usando uma mentira?
em que você vai ser provocado. Você muitas vezes vai dizer, eu jamais falaria essa mentira. Se você pensar um pouquinho, falaria sim. Entretenimento. Também dá para se divertir lendo essas crônicas recheadas de pitadas de humor, sarcasmo, ironia, deboche e tudo mais. E é claro que isso pode causar uma catarse, né? Uma identificação sua com o fato narrado, porque muitas vezes, como eu já disse, você viveu algo semelhante. A intertextualidade. Você que está estudando aí já está muito capacitado no assunto intertextualidade. Mas o que é isso mesmo? É quando um texto faz menção a outro texto. Então a gente tem relação entre textos. E aquele leitor hábil, aquele leitor perspicaz, aquele leitor que tem um repertório cultural, porque está se esmerando nisso, vai identificar ali referências a outros textos, menções a outras obras, citações de falas de outros autores. E nós aqui no canal, gente, temos um vídeo sobre intertextualidade. Então, se você quiser, tem lá, ó, paráfrase, paródia, citação, epígrafe, alusão, tudo bem explicadinho para você. Na metalinguagem, também temos várias crônicas com uma abordagem explicitamente metalinguística. Nós vamos falar um pouquinho dos aspectos da língua, né? O que a gente pode observar nessas crônicas todas que se apresentam para nós? Bom, a semântica dos tempos e dos modos verbais. Assunto muito interessante. Se nós estamos falando de algo que não é verdadeiro, que é mentiroso, muitas vezes não vamos usar tanta certeza. Um pouquinho de hipótese, um pouquinho de suposição, um pouquinho de dúvida. E aí, se nós estamos falando em hipótese, suposição e dúvida, chegamos ao modo subjuntivo. Conhecemos o modo subjuntivo, que é aquele que existe para indicar algo possível. Mas o mentiroso, muitas vezes, ele é tão categórico que ele afirma com certeza aquilo que não é verdade, né? Modo indicativo. E mais, ainda aconselha, sugere, ordena, modo imperativo. Então preste atenção ao emprego dos modos verbais quando você estiver lendo as crônicas. Também atenção a um tempo do indicativo muito peculiar, muito característico, que é o futuro do pretérito. Ele teria, ele seria, ela chegaria, ele compraria, tudo no campo das hipóteses. Então preste muita atenção ao emprego dos tempos e modos verbais. Nós também temos os conectivos. Aí é um prato cheio. Os conectivos com ideia de oposição, com ideia de concessão, com ideia de causa, de consequência, com ideia temporal, com ideia de modo. São tantos conectivos tão fantásticos. Só para você pensar em um, perceba o emprego do mais. O mais, que é aquele conectivo adversativo com grande força semântica, em oposição ao embora, que tem uma carga mais tênue semanticamente falando. Preste atenção a todos aqueles que vão fazer, todos aqueles elementos que vão fazer a relação entre as orações. Você não vai se arrepender disso. É uma boa dica. Continuando. Também você vai olhar as figuras de linguagem. Nossas figuras de linguagem queridas, amadas, as metáforas, as hipérboles, os eufemismos, a ironia. Temos muita ironia no texto. Os paradoxos, as antíteses, porque é impossível, quando você está permeando o mundo da verdade e da mentira, não encontrar antítese e paradoxo. Também você vai encontrar as hipérboles, porque o exagero está presente em muitos casos.
os eufemismos na hora de atenuar uma notícia desagradável. Então, caminhe pela área das figuras de linguagem. Também tem um monte de vídeo aqui no canal de figuras. Pontuação, gente. As reticências, as vírgulas, as interrogações, as exclamações, as surpresas diante de algo inesperado, todas as interjeições que são acompanhadas dessas pontuações. E aí nós precisamos lembrar o discurso direto, né? Discurso direto, ele está muito presente na conversa dos interlocutores e toda a pontuação que envolve o discurso direto. Também temos o grau aumentativo, diminutivo, superlativo, tudo com indicação de tamanho. Tamanho pequeno, tamanho grande? Nem sempre. Muitas vezes com ironia, com deboche, para mostrar um substantivo com ar pejorativo, depreciativo ou afetivo. Então, fique atento aos superlativos, aos aumentativos, aos diminutivos, tanto de substantivos quanto de adjetivos. Nós ainda temos os métodos de raciocínio, né? Dedução, indução e dialética. Se estamos falando de verdade e mentira, é claro que esses métodos de raciocínio vão aparecer em muitas questões sobre as mentiras que os homens contam. Agora você vai correndo começar a sua leitura. Anotar tudinho que você puder. E eu desejo a você uma excelente leitura. Não é mentira, é verdade. Um beijo e até a próxima!